Azul é a cor do oceano, amarelo é a cor do sol, verde é a cor das florestas, vermelho é a cor do coração, roxo, laranja e violeta, rosa, cinza e branco, preto e marrom. Essas são as cores que eu vou te ensinar, pra você poder pintar e o mundo colorir. Azul é a cor do oceano, Azul, amarelo é a cor do sol, amarelo, verde é a cor das florestas, verde, vermelho é a cor do coração, vermelho, roxo, laranja e violeta, rosa, cinza e branco, preto e marrom. Essas são as cores que eu vou te ensinar, pra você poder pintar e o mundo colorir. Olá! Quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma! Deixa eu ver. Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem não evitar, mas também não procuram outras crianças. O André é uma criança especial. Oi, Mônica. Oi! Oi, Galoto. Oi, e aí, tudo bem? Oi, Galoto. Eu disse oi. Calma, ele é autista. E crianças assim não falam oi nem acenam. Tchau, André. Tchau, André. Também não dão tchau. Gol do chá. Cebolinha, repete. Não fui eu, Mônica. Foi o André. Ele é autista e crianças assim quase não falam e nem têm interesse em falar. Falam o essencial e às vezes repetem. Gol do chá. Eu disse isso ontem. Ai, eu te pego! Cebolinha! Devolve já o meu coelhinho! Eu não sei de nada, não. Pergunta pro André. Ele é autista e crianças assim. Olá, estamos aqui para apresentar a nossa primeira aula do estágio de extensão supervisionado do ensino médio. O estágio será apresentado em dupla, com as acadêmicas em licenciatura em pedagogia pela Uninter. Eu sou Ariane Costa Pereira, com o RU 1797741. E eu sou Dilma de Jesus Damasceno, com RU 1797722. Agora vamos falar um pouco sobre a importância do estágio de extensão para o aluno. O estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, porque promove oportunidades de vivenciar, na prática, conteúdos acadêmicos, propiciando, desta forma, a aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida pelo estagiário. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância do curso de extensão. O curso de extensão ele garante uma série de vantagens para a formação profissional do estudante. Por exemplo, ele pode permitir mais conhecimento antes da entrada na faculdade, durante o trabalho e em campo. O estudante pode aprimorar competências que serão úteis na área de educação escolhida. Então, o curso de extensão ele é um complemento para o ensino que a gente está desenvolvendo. É um complemento na área da educação voltado para a especialidade que a gente for escolher. Agora, continuando, vamos identificar que o curso de extensão ele tem 3 pilares,
o de ensino, o de pesquisa e o de extensão. Esses 3 pilares são formas de desenvolver habilidades profissionais com ênfase na comunidade, porque é um ambiente onde você vai estagiar. Se você vai fazer esse curso de extensão em uma área religiosa, ou em um ambiente escolar, ou em uma casa de associações, seja lá aonde for. Então, ele requer mais habilidade do aluno, como também do lugar onde você está realizando o estágio. Isto é, ele traz uma visão mais crítica sobre problemas da sociedade, no caso de extensão que você estiver fazendo sobre uma sociedade, de forma a conscientizar os novos profissionais sobre a necessidade imitantes. De qualquer forma, vamos entender o que cada uma delas significa da sua individualidade. Quando você estuda os 3 tipos de pilares, você vai saber o significado de cada uma, a identificação de cada uma. Então, vamos continuar mais para frente um pouquinho sobre o curso de extensão. O curso de extensão foi escolhido para nós nessa etapa por causa da Covid-19, que é uma crise de pandemia que nós estamos vivendo. Como todos sabem, o estágio antes era realizado presencialmente. Como agora, nesse tempo, as escolas não estão abrindo, a gente opinou em fazer um curso de extensão, porque no nosso município não está tendo atividades remotas. Então, nós temos que fazer na forma de extensão. Escolhemos o de ensino médio, que é voltado para os jovens, que daqui mais um pouquinho nós vamos citar o nosso tema. Então, a extensão, o curso de extensão é como o próprio nome sugere. Não é um curso que requer pouco tempo, ele é um curso mais prolongado. Então, é por isso que ele requer mais um conjunto de atividades, tem que ter mais um pacote de atividades aí nesse curso para que ele possa ter mais habilidade, para que ele possa ser mais objetivo e mais desenvolvido. Então, são atividades voltadas para ampliação determinada numa área de conhecimento, um conhecimento mais avançado e mais amplo. Esse curso, ele visa adquirir mais habilidades, mais competência, que vão além do currículo básico da graduação. Ele vai além do que a gente está cursando ou está terminando. Então, ele vai uma trilha mais longa. E para que serve o curso de extensão? O curso de extensão, ele serve para que o acadêmico amplie os seus conhecimentos, busque novas descobertas, mais estratégia para se lidar dentro de uma sala de aula com os alunos que for participar desse curso. Então, o professor, ele nunca está preparado, ele tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, e a forma desse curso de extensão é uma possibilidade que o educador e o aluno possam desenvolver ambos os mesmos juntos para o conhecimento e para o benefício de todo mundo, obtendo habilidades e novas estratégias. Reconhecendo algumas limitações, alguns pontos fortes em relação à carreira de cada profissional. Quando você exerce no autoconhecimento profissional, ou seja, no curso de extensão voltado para ensino médio, ele requer uma carreira com mais sucesso. Por que mais sucesso? Porque quando você busca, quando você se dedica em estudar, em pesquisar, fazer algo que você não conhece ou que você conhece e quer acrescentar mais, você vai ter uma carreira mais prolongada, uma carreira mais objetiva e mais satisfatória. E é por isso que nós, acadêmicos de licenciatura em pedagogia, temos essa necessidade de realizar os estágios. E esse é o de extensão que nós estamos realizando de ensino médio, porque é uma forma de buscar dicas e pensar nas habilidades que precisa desenvolver. Por exemplo, no assunto específico que você deseja aprender, o professor tem que pensar no assunto, o que ele quer passar para o aluno, e vincular os cursos de extensão num abrange de conhecimentos. Então, essa é uma dica, que o professor tem que pensar
produzir e preparar para que ele possa passar para o aluno dentro de sala de aula e dentro do campo de estágio que ele está desenvolvendo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso tema. Por quê? Qual é a importância do tema? O tema que a gente escolheu foi Educação Especial e Autismo. O tema Educação Especial e Autismo é importante declarar que todas as crianças com autismo, sem importar o nível, devem ser incluídos no ensino regular. Afinal, toda a sociedade deve aceitar as pessoas autistas. Então, esse tema, por que educação especial e autismo? Por que se tornou em 2 temas, um tema e um subtema? Educação especial e autismo. Porque um autista, ele vem de uma raiz de uma educação especial. Seja lá a deficiência que ele tiver ou o transtorno que ele tiver. Então, a educação especial e o autismo são 2 amplas coisas que andam junto. E nós escolhemos a educação especial e autismo voltado para jovens de ensino médio e não para criança. Então, como que nós possamos identificar dentro de um discente de ensino médio esse transtorno do autismo? O aluno, ele muitas das vezes, quando ele é portador de autismo, ele está dentro do ambiente escolar de maneira que ele se sinta o corpo dentro e a mente fora. O pensamento dele, ele pode ser além e além. Então, a família, muitas das vezes, ou o próprio profissional na área, que tem que ter o próprio profissional para se adaptar nessa deficiência, ele deve criar uma estratégia de ensino onde o aluno possa identificar o momento principal da primeira refeição, o momento em que ele deve realizar as atividades tanto acadêmicas como as atividades de rotina dentro da sua casa. Porque a criança ou o jovem ou o adolescente, que no nosso sentido é o jovem, ele tem que ter aquele momento dele realizar as suas atividades de maneira que os jogos podem ser encaixados dentro da sala de aula com esses alunos, porque os jogos, ele tem um principal objetivo que é facilitar o raciocínio lógico do adolescente ou do jovem. De maneira que quando ele desenvolve o jogo dentro da sala de aula, ele tem mais aquela habilidade de identificar. Então, a educação especial e o autismo, eles são, como eu citei, algo que não pode ser separados. Por que educação especial? Como tratar da educação especial? Como se lidar com um aluno de educação especial autista dentro da sala de aula? A educação especial, eu acho que o nome já quer dizer tudo. Ele requer um tratamento diferenciado, uma atenção aprimorada, um carinho, você determinado com o aluno, atividades adaptadas para ele, é diferenciada de outra turma normal? É. Porque um aluno normal, ele também tem todos os direitos de requer carinho, de requer atenção, mas o especial, quando você fala especial, já é diferenciado. Mas como eu posso tratar? Quando ele é especial, eu posso deixar o aluno separado dentro da sala de aula? Não. O aluno ele tem que estar interagido com os outros colegas, porque de todas as maneiras, mesmo ele sendo transportador de alguma deficiência, ele é ser humano e ele é igual a outro aluno. Ele só tem uma dificuldade no seu agir, no seu pensar, na realização das atividades, na sua rotina diária, mas que ele não é melhor e nem pior que ninguém. Então, a educação especial é algo que precisa ainda ser mais preparada, tem que ter mais profissionais da área, porque eu e minha colega podemos trabalhar na sala de aula. Azul é a cor do oceano. Azul, Amarelo é a cor do sol. amarelo, Verde é a cor das florestas. verde, Vermelho é a cor do coração. vermelho, Roxo, laranja e violeta, rosa, cinza e branco, preto e marrom. Essas são as cores que eu vou te ensinar, pra você poder pintar e o mundo colorir.
Durante a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, no ano de 1990, os representantes da comunidade internacional, batizados pela Declaração Mundial dos Direitos Humanos, promulgaram a Declaração Mundial da Educação para Todos, plano de ação para satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem, que preconizava que toda pessoa tem direito à educação gratuita, concordando assim em universalizar a educação básica, reduzindo o analfabetismo até 2015, de modo a garantir que instrumentos e conteúdos básicos da aprendizagem fossem pensados e aplicados sob um enfoque abrangente em todo o país, universalizando o acesso à educação e promovendo a capacidade. Unesco, 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasil, 1990, também se caracterizou como um importante marco legal no país, que traz para o centro do planejamento das políticas públicas a garantia do direito à proteção integral de crianças e adolescentes, lançando um olhar sobre esse público de maneira integral dentro das políticas públicas. Neste ínterim, as crianças e adolescentes passaram a ser vistos como cidadãos e sujeitos de direito, tendo como característica sua individualidade e categoria geracional, que deveria ter assegurado seu protagonismo frente aos processos de desenvolvimento educacional e social. Este princípio expressa sua integralidade tanto no que tange às necessidades de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, quanto na integralidade das respostas pelas políticas públicas às demandas que surgem frente a este público, contemplando assim significativamente o campo de educação. Fica claro, então, que é um direito de toda criança e adolescente ser respeitado à sua forma, e quando se trata de uma criança com uma necessidade especial, esse dever deve ser ainda maior, respeitando sim seus direitos, a sua igualdade plena à sociedade. E neste sentido, a temática de inclusão social traz como pressuposto a ideia de uma sociedade que considere e acolhe a diversidade humana nos diferentes tipos de atividades e nas diferentes redes de relacionamento, estruturando-se para manter as necessidades de cada cidadão, da maioria e das minorias, dos privilegiados ao marginalizados. Ao considerarmos a inclusão das crianças com deficiência, a necessidade educacional especial, somos automaticamente remetidos ao campo da educação e suas inúmeras práticas discursivas, as quais atualmente vêm sendo abordadas, dentre outras formas, por meio da inclusão escolar e suas experiências e fazeres. Vale mencionar que esta separação entre inclusão social e escolar se trata de uma separação artificial, já que não há como cindir as duas. Ambas pertencem ao mesmo processo social. Portanto, a educação em todas as suas esferas, inclusive na educação escolar, é parte fundamental no processo de formação e constituição de todo sujeito, tanto no campo cognitivo quanto no campo social. São nestes processos que um sujeito se tornará consciente de si mesmo, irá adquirir conhecimentos e habilidades para toda a vida, aprenderá dinâmicas sociais e, por fim, terá um campo propício para a construção da sua identidade. Nos processos educativos ocorrem aprendizagens necessárias à vida, ao trabalho, à participação e à cidadania plena, o que a demanda uma combinação de diferentes tempos, espaços, definidos por objetos de conhecimento, os sujeitos e o contexto em que vivem. O aprender fazendo o aprender, a experiência, a interesse e a participação. Se mostra a suma importância do processo de ensino-aprendizagem e fornece a base para uma experiência da sociedade. Amaral, 2014. Com base nesse pensamento de Amaral, 2004, que ele mostra ali a importância do aprender fazendo, o aprender experimentando, o aprender participando. Mostra a importância do processo de ensino-aprendizagem, que ele realmente é a base do crescimento, é a base do crescimento de vida, do crescimento de sociedade em âmbito de comunidade, o crescer participando, um crescer ativo, que no futuro, com esse pensamento, você se torna ainda mais participativo ativamente, né? Que não mostra assim que você está indo ali só para ensinar ou para aprender, mas sim para construir. Então, é o aprender
construindo um futuro, planejando uma sociedade, tendo como base a vida. Portanto, discutir sobre inclusão, especialmente dentro de contextos educativos, é de grande relevância em nossa sociedade, uma vez que estamos vivendo em uma época em que o respeito e a diversidade, a garantia e o direito à participação social de cada pessoa, a despeito de suas características, gênero, etnias, socioeconômica, religiosas, independente da sua etnia, independente da sua economia, religião ou gênero, os seus direitos devem ser garantidos e mantidos. É uma obrigação do Estado, é uma obrigação da comunidade respeitar o ser humano assim do jeito que ele é, da forma com que ele é e da maneira com que ele quer ser, quer viver. Então, respeitar a diversidade, saber respeitar a diversidade é um dever de todos, é muito importante. É isso que movimenta a sociedade, que movimenta o mundo. A gente saber se colocar no lugar do próximo, saber respeitar as necessidades, saber as limitações, que todos temos as limitações, mas algumas pessoas têm um algo a mais e a gente saber respeitar isso, saber relevar, saber ajudar, porque ajuda é muito importante, né? Você se colocando no lugar do próximo, você já está ajudando, pois você parou para pensar, parou para refletir como deve ser a vida daquela pessoa, o que será que eu posso fazer para estar ajudando. Então, é muito importante, principalmente quando se trata de criança, quando se trata de compreender a criança, de inserir a criança, respeitando o direito dela, não passando por cima dos sentimentos dessa criança, né? Você levar em consideração isso, que essa criança é um ser humano, que ela tem sentimento e precisa ser respeitada, ela precisa ser inclusa nesse mundo para buscar essa educação inclusiva, ela precisa ser inclusa, mas sendo respeitada, sem pular nenhuma etapa desse processo que é tão importante na vida dessa criança, dessa família e dessa sociedade de modo geral. Nesse sentido, então, a temática de inclusão social traz como pressuposto a ideia de uma sociedade que considere e acolha a diversidade humana nos diferentes tipos de atividades e nas diferentes redes de relacionamento, estruturando-se para entender as necessidades de cada cidadão, das maiorias às minorias, dos privilégios aos marginalizados. Em questão, tem sido colocada na ordem dos direitos, diferentes campos de saberes e no espaço político-jurídico. Nos últimos 60 anos, o importante marco motor para a mudança mais ampla foi o estabelecimento da concepção da sociedade inclusa, firmada em 1990 pela Resolução número 45/90 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, 1990. E a partir daí, os desdobramentos de tal concepção aplicados ao contexto e segmentos específicos e, obviamente, impactando a educação como um todo. Ao considerarmos a inclusão de crianças com deficiência e necessidades educacionais especiais, somos automaticamente remetidos ao campo da educação e suas inúmeras práticas discursivas, as quais atualmente vêm sendo abordadas, dentre outras formas, por meio da inclusão escolar e suas experiências e fazeres. Vale mencionar que essa separação entre inclusão social e escolar se trata de uma separação artificial, já que não há como cindir as duas. Ambas pertencem ao mesmo processo social. E agora que já conhecemos um pouco mais sobre o direito da criança e do adolescente, para maior compreensão, vamos compreender ainda mais o autismo. Segundo a 10ª edição do Manual de Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento, CID-10, 1993, o autismo é classificado como um transtorno global do desenvolvimento, fazendo parte desta o autismo infantil, o autismo atípico, a síndrome de Rett, outro transtorno desintegrativo da infância, transtorno com hipercinese associado a retardo mental e a movimentos estereotipados, síndrome de Asperger e outros transtornos globais do desenvolvimento, transtornos globais não específicos do desenvolvimento.
E buscando esse sentido, Alves e Lisboa, 2010, aponta que o autismo pode ser caracterizado por de percepção, como, por exemplo, dificuldades para entender o que houve de desenvolvimento, que principalmente nas esferas motoras, de linguagem social, de relacionamento social expresso principalmente através do olhar, da ausência do sorriso social, do movimento antisseparatório do contato físico, da fala e da linguagem, que variam do mutismo total à inversão pronominal, utilizando do você para referir-se a si próprio, repetição involuntária de palavras e frases que ouviu escalada, movimento caracterizado por maneirismos e movimentos estereotipados. O autismo, no ano de 2014, passa a ser visto como um aspecto por intermédio do Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. O autismo, então, é caracterizado por déficits persistentes na capacidade de iniciar e sustentar interação social recíproca e comunicação social, e por meio de uma série de padrões restritos, repetitivos e inflexíveis de comportamento e interesse. O início do transtorno ocorre durante o período de desenvolvimento, tipicamente na primeira infância, mas os sintomas podem não se manifestar completamente até mais tarde, quando as demandas sociais excedem capacidades limitadas. Os déficits são suficientemente severos por causar prejuízo nas áreas pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou outras áreas importantes do funcionamento, e são geralmente uma característica difusa do funcionamento do indivíduo, observável em todos os contextos, e embora possam variar de acordo com as características sociais, educacionais ou outros contextos. As principais características supracitadas que vamos observar é que muitos podem apresentar todas essas características ou apenas algumas delas. No que se refere à afetividade, muitas vezes os indivíduos adotam indiscriminadamente uma postura sem diferenciar pessoas, lugares ou momentos. Esta aproximação usualmente segue um padrão repetitivo e não contém nenhum tipo de troca ou compartilhamento. A dificuldade de socialização que faz com que a pessoa tenha uma pobre consciência de outra pessoa. É responsável, em muitos casos, pela falta ou diminuição da capacidade de imitar, que é um dos pré-requisitos para o aprendizado, e também pela dificuldade de se colocar no lugar do outro e de compreender fatos da perspectiva de outro, segundo a Fala e Pensamento de Mello, 2007. A pessoa com autismo tem dificuldade em ajustar seu comportamento ao contexto social.
e não consegue reconhecer ou responder adequadamente às emoções dos demais. As interações sociais com seus pares podem ser restritas. Sendo assim, são necessários atendimentos com profissionais especializados para regular os comportamentos, eliminando assim barreiras no convívio social. É evidente que os comportamentos dos sujeitos com autismo não são análogos. Cada um apresenta suas especialidades e dificuldades, mas estar preparado para lidar com elas, saber como proceder diante de situações ocorridas no cotidiano e como orientar é de relevante importância. Existe ainda um arsenal de estratégias e recursos que podem ser utilizados como reguladores de alguns comportamentos de grande eficácia. A linguagem do viés do espectro autista. No que tange à linguagem do sujeito com transtorno de espectro autista, muitas dúvidas acabam por surgir quando a comunicação apresenta características determinantes advindas de estereótipos pré-definidos, do que seja comportamento ou não de uma pessoa com autismo. Partindo-se do pressuposto linguagem, Prisante, 1996, assevera: deficiência na linguagem é uma característica diagnóstica central do autismo. Estimativas sugerem que aproximadamente 50% das crianças com autismo não adquirem a linguagem como um modo principal de comunicação. Para maior compreensão e contribuição investigativa deste mote, faz-se crucial a remissão da Conjectura de Fernandes, 1996, remetendo o entendimento de ecolalia é a reprodução repetitiva da fala do outro, ou de suas próprias emissões, o que não se pode deduzir como intenção comunicativa. Tais repetições podem ser exatas ou modificadas, ramificando-se em ecolalia. Ecolalia imediata, tardia ou mitigada. A ecolalia imediata determina-se como a repetição automática após a emissão original. E a tardia refere-se à reprodução sonora ouvida automaticamente. E já na reprodução mitigada, que está relacionada com as modificações da emissão original, no sentido apropriado. Conjuntamente com a dificuldade linguística, grande parte dos sujeitos com autismo faz da interpretação facial um intrincado, não conseguindo também compreender a linguagem figurada. Todavia, o diálogo dirigido a um indivíduo com espectro deverá ser sempre direto, muitíssimo objetivo, sem a utilização de inúmeros vocabulários ou vocábulos que possam ocasionar equívocos. Portanto, a comunicação é uma das áreas mais afetadas nas pessoas com transtorno do espectro autista. O atraso na fala é provavelmente o sinal de alerta mais conhecido para o autismo. Mas nem todo atraso de fala é autismo e nem todo autista tem atraso na fala, certo?
Por isso, conhecer bem os vários aspectos de comunicação humana é fundamental para uma avaliação adequada e para distinguir condições clínicas que podem se confundir e buscar o encaminhamento da criança para terapias que vão beneficiá-la de verdade, dependente do grau ou parte dessa avaliação. A fala pode ser entendida como um componente de linguagem, que por sua vez pode ser entendida como um componente de comunicação. Um problema de um desses níveis não necessariamente significa um problema no outro, embora estejam intrinsecamente relacionados, como pode ser ilustrado por alguns exemplos a seguir. A deficiência, a gagueira e as alterações da prosódia, ritmo de fala, tom de voz, inflexões de voz, para dar ênfase a algumas palavras ou mudar a conotação da frase, também são considerados alterações da fala. Até 47% dos indivíduos verbais com autismo apresentam alterações na prosódia. As linguagens podem ser descritas como um complexo sistema de comunicação, no qual ocorre emissão e recepção de informações, linguagem expressiva ou receptiva. A linguagem oral é a mais utilizada na comunicação humana. A construção plena da linguagem oral envolve o domínio de 4 níveis: o fonológico, que é a distinção dos sons de letras e sílabas que vão compor as palavras; o semântico, a atribuição do significado às palavras; o sintático, que é a ordenação das palavras formando uma sentença coerente; e o progmático, o uso de linguagem como propósito comunicativo dentro de um contexto social. A linguagem expressiva de um indivíduo é geralmente mais fácil de ser avaliada que a receptiva, porém, déficits na linguagem receptiva podem causar problemas de aprendizagem, interação social e comportamento que merecem toda a atenção. E para poder identificar um distúrbio específico da linguagem, o DEL, quando a criança apresenta um desenvolvimento normal das demais áreas, exceto da linguagem, é essencial diferenciar dos casos em que há déficit auditivo ou diagnóstico diferencial, é a síndrome de Landau. Uma condição que a criança desenvolve a linguagem normalmente durante os primeiros anos e depois ocorre uma deterioração dessas habilidades, principalmente na compreensão da fala. A comunicação, num sentido amplo, a comunicação envolve mais que o domínio da fala e da linguagem. O conteúdo daquilo que se diz tem que estar dentro de um contexto de troca entre 2 ou mais pessoas. Tem que ser funcional. Basta imaginar uma situação mais extrema, como um delírio psicótico, para entender o que chamamos de funcional. A pessoa pode dizer frases completas e inteligíveis, mas sem coerência ou significado para outras. Em situações não tão extremas, pode ser difícil para alguns profissionais reconhecer a falta de coerência ou funcionalidade de um discurso. A criança fala tão bem, como pode ter um problema de comunicação? É preciso preparo e experiência clínica para perceber essa dificuldade que afeta várias crianças, em grande parte dos autistas. Muitas vezes, na prática clínica, faz-se necessário diferenciar um caso de autismo de um distúrbio de linguagem, embora as duas condições possam compartilhar muitas das dificuldades descritas. Algumas alterações são típicas dos autistas, como os estereotipias verbais, ecolia, palilália, inversão de pronomes e falha em entender chamados. Mas, além disso, as crianças com autismo apresentam maior prejuízo na interação social e comunicação não verbal, além de dificuldades que não fazem parte da área da comunicação, como comportamentos repetitivos, realísticos ou interesses rítmicos. Essa fala é da psiquiatra infantil Raquel Guimarães Del Monde.
Agora que já sabemos, então, que o transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, costuma aparecer logo nos primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades comunicativas e de interação social, vamos conhecer, então, sobre os tipos de autismo. Que é possível que alguns autistas enfrentem dificuldades de aprendizagem, enquanto outros podem ter uma vida aparentemente normal, mas ainda assim sentirem que não se encaixam na sociedade, especialmente pelas dificuldades de socialização. A primeira é a síndrome de Asperger, que é considerada a forma mais leve entre os outros tipos de autismo, e é 3 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Normalmente, possui a síndrome, conta com uma inteligência bastante superior à média e pode ser chamado também de autismo de alto funcionamento. Também é normal que esse autista se torne extremamente obsessivo por um objetivo ou um único assunto e passe horas discutindo ou falando sobre o assunto. Se a síndrome não for diagnosticada na infância, o adulto com Asperger pode ter mais chances de desenvolver quadros depressivos e de ansiedade. Transtorno invasivo do desenvolvimento. Essa é uma fase intermediária, já que é ela que é um pouco mais grave que a síndrome de Asperger, mas não tão forte quanto o transtorno autista. Nesse caso, os sintomas são muito variáveis, porém, de uma maneira geral, o paciente apresentará quantidade menor de comportamentos repetitivos, dificuldades com interação social, competência linguística inferior à síndrome de Asperger, mas superior a um transtorno do espectro autista. O quarto é o transtorno desintegrativo da infância. É considerado o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum. Em geral, a criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém, a partir dos 2 aos 4 anos de idade, ela passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais, sem conseguir recuperá-las. 3. Transtorno autista. São aqueles que apresentam sintomas mais graves que os 2 outros tipos de autismo. Neste caso, várias capacidades são afetadas de forma mais intensa, com os relacionamentos sociais, cognição e a linguística. Outro fator bem comum é a presença intensificada dos comportamentos repetitivos. Esse é o tipo clássico de autismo, o que costuma ser diagnosticado de forma precoce, em geral, antes dos 3 anos. Os principais sinais que indicam a condição são falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos como bater ou balançar as mãos, dificuldades em fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio da linguagem. E agora vamos entender quais os principais níveis do autismo. Além dos diferentes tipos de autismo, também existem variações em relação aos níveis de gravidade. Eles são: primeiro nível, que é o leve. As crianças apresentam dificuldades para iniciar a relação social com outras pessoas e pode ter pouco interesse em interagir com os demais, apresentando respostas atípicas ou insucesso a aberturas sociais. Em geral, apresentam dificuldades para trocar de atividades e problemas de planejamento e organização. O nível 2, considerado nível médio, as crianças podem apresentar um nível um pouco mais grave de deficiência nas relações sociais e na comunicação verbal e não verbal. Tem limitações em iniciar interações sociais e prejuízos sociais aparentes, mesmo com a presença de apoio. Além disso, são mais inflexíveis nos seus comportamentos, apresentam dificuldades com a mudança ou com comportamentos repetitivos e sofrem para modificar o foco de suas ações. O nível 3, considerado o nível mais grave. Neste nível, existem déficits bem mais graves em relação à comunicação verbal e não verbal.
além de dificuldades notórias para iniciar uma interação social, com graves prejuízos do funcionamento. Também apresentam dificuldades extremas em lidar com a mudança e com comportamentos repetitivos, o que interfere de forma mais acentuada no seu funcionamento. Ainda contam com grande sofrimento para mudar o foco das suas ações, sejam elas quais forem. O autismo é mais comum em mulheres do que homens? O autismo é uma síndrome que costuma apresentar sintomas mais expressivos nos meninos do que nas meninas. E com isso, muitas meninas podem passar a vida subdiagnosticadas, ou seja, estando em algum dos aspectos do autismo, mas sem ter o diagnóstico fechado ou concluído. Normalmente, apenas as meninas com os tipos de autismo mais grave costumam receber o diagnóstico logo na infância, enquanto outras com níveis mais leves passam desapercebidas ou com diagnósticos errados, com transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno da personalidade, agorafobia, entre outros. Isso acontece geralmente porque as meninas apresentam menos atitudes restritivas e repetitivas, além de conseguirem camuflar melhor os sintomas, imitando comportamentos sociais de outras crianças da sua idade. Porém, com a chegada da adolescência, essa camuflagem se torna mais difícil de ser mantida e muitas enfrentam a depressão e as síndromes de ansiedade. Apesar disso, nem todas são diagnosticadas corretamente e levam essas questões para a vida adulta, o que torna cada vez mais difícil para elas se relacionarem e terem uma vida autônoma com qualidade. Não são raros os casos em que mulheres apenas recebem o diagnóstico de autismo quando adultas. A boa notícia é que cada vez mais pesquisadores têm buscado estudar o autismo em mulheres, desenvolvendo métodos de diagnósticos que sejam mais precisos para elas. Faremos agora um breve resumo dos principais sintomas. Os sintomas do aspecto autista, em geral, são bem observados logo na infância, mas como você viu, por existirem vários tipos e níveis, muitas vezes o problema pode se alastrar até a vida adulta. De forma geral, podemos citar como sintomas: entre 8 e 10 meses, a criança autista pode apresentar falta de resposta quando for chamada e desinteresse com as pessoas ao redor. Apresentam dificuldades em participar de brincadeiras em grupo, preferindo sempre brincar sozinhas, e dificuldades de interpretar expressões faciais e gestos. Crianças com autismo podem não balbuciar e nem aprender a comunicar com gestos. Podem ter atraso anormal na fala. Quando começam a falar, os autistas podem ter dificuldades para combinar palavras e frases que façam sentido ao repetir a mesma frase várias vezes. Os comportamentos repetitivos e incomuns são sintomas clássicos. Algumas ações que podem estar presentes são balançar o corpo, bater as mãos, reorganizar objetos, repetir palavras e sons. Quando adultos, os autistas podem se tornar obsessivos por determinados temas, como datas, números, assunto, cores, lugares. Além disso, alguns autistas podem apresentar acessos de raiva, hiperatividade ou excesso de passividade, necessidade intensa de repetição, baixa capacidade de atenção, movimentos corporais repetitivos, dificuldades para lidar com determinados ruídos, aumento ou diminuição da resposta à dor ou falta de empatia. E como será que deve ser feito o diagnóstico? Em geral, o diagnóstico do autismo é clínico, ou seja, é realizado por meio da observação direta do comportamento da criança. Além de uma entrevista com os pais ou responsáveis, normalmente são os pais que notam os principais sintomas, que costumam estar presentes logo nos 3 primeiros anos de vida da criança. Porém, em alguns casos, é possível que o diagnóstico seja feito apenas na adolescência ou logo no início das atividades escolares,
fase em que a criança apresenta ou pode apresentar dificuldades para fazer amigos e se relacionar com os colegas. Em outras situações, principalmente nos níveis mais leves, o diagnóstico apenas acontece na fase adulta. Nesse caso, é comum que o próprio paciente perceba em si alguns sintomas e busque ajuda de um psiquiatra ou psicólogo. Existe tratamento para o autismo? Bom, ainda que não exista cura, o autismo tem sim tratamento, capaz de melhorar a qualidade de vida de modo geral. Uma equipe multidisciplinar é indicada, já que cada especialista trabalhará uma dificuldade específica do autista. Costuma-se ter acompanhamento com o fonoaudiólogo, que poderá acompanhar a criança no desenvolvimento da linguagem não verbal e verbal. A ludoterapia, ou seja, por meio de jogos e brinquedos, o terapeuta trabalha a interação social e o contato visual da criança. Análise aplicada de comportamento com o objetivo de amenizar determinados comportamentos nocivos e estimular outros. Grupos de habilidades sociais para praticar as interações sociais do dia a dia e melhorar o comportamento social. Medicamentos que, embora não sejam específicos para o autismo, ajudam com possíveis problemas emocionais comuns no espectro da ansiedade, hiperatividade, ataques de raiva, impulsividade, agressividade e alteração do humor. Portanto, é de qualquer forma muito importante para o autista contar com uma rede de apoio, em especial da família, compreendendo suas limitações e dificuldades, ajudando e enfrentando com eles os desafios e necessidades do dia a dia. Para quem sofre com autismo, a dica é procurar ajuda tanto como profissionais especializados como grupo de autista. Toda ajuda é sempre bem-vinda, buscar acompanhamento necessário, tanto em âmbito profissional ou familiar. Azul é a cor do oceano, amarelo é a cor do sol, verde é a cor das flores.
florestas. Vermelho é a cor do coração. Roxo, laranja e violeta, rosa, cinza e branco, preto e marrom. Essas são as cores que eu vou te ensinar, pra você poder pintar e o mundo colorir. Azul é a cor do oceano. Azul, Amarelo é a cor do sol. amarelo, Verde é a cor das florestas. verde, Vermelho é a cor do coração. vermelho, Roxo, laranja e violeta, rosa, cinza e branco, preto e marrom. Essas são as cores que eu vou te ensinar, pra você poder pintar e o mundo colorir.